E o destino de hoje será o Oficina Cast. Tá aqui a balsa. Vamos enfrentar bastante areia aí. Aqui em Itaguá a gente tem um cais também, ó. Eu parei ali, comprei algumas coisas, ainda ganhei uma latinha de cerveja, já tomei. A gente tem o Shrek e o burro. E eu vou aproveitar a parada para calibrar aqui o pneu. Cheguei num ponto onde a estrada divide em 3 e o mapa saiu do mapa, não sei porquê. Mas olhando pelo desenho, acho que a gente não segue direto. Eu acho que eu tenho que pegar aqui do lado. Eu vou arriscar. Finalmente chegamos. Chegamos já com as pernas no limite também. E ao que parece, vai ser asfalto até a pista. Eu parei para cozinhar porque a fome tá batendo. Aí já separei minhas coisas aqui. Almocinho simples, pronto. Mas agora é só comer. Um dos problemas da BR, veja, eu tô aqui na saída ainda, é porque ela não tem acostamento. Dá uma calibrada aqui que ele abaixou. E dessa vez ele caiu muitos PSIs. Mas eu creio que falta menos de 10 quilômetros pra gente estar chegando no anel viário. Vejo muito perrengue, muito sofrimento. Cheguei aqui na van e a gente segue colecionando rotas, porque cada caminho tem a sua história. Olá galera, seja bem-vindo a mais um Oficina Cast. E hoje o nosso convidado é apaixonado por estradas, naturezas e boas histórias. Mora em Cotegipe, no oeste da Bahia. Tem um canal no YouTube chamado Colecionando Rotas. Ele anda por trilhas, estradas, caminhos surpreendentes pelo Brasil e quem sabe futuramente até pelo mundo. Detalhe, ele veio participar do Oficina Cast, saiu de Cotegipe e veio pedalando até aqui. E aqui está ele. Seja bem-vindo, Cristiano. Seja bem-vindo, Cristiano, ao nosso Oficina Cast. Então, primeiramente, né, velho? Conta aí como é que foi a viagem de vinda de Cotegipe até Barreiras. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, por estar permitindo, né, que a gente faça aí esse bate-papo bem legal. Cleitão, essa viagem que eu fiz de Cotegipe para cá foi uma das viagens assim mais cansativas. Eu acho que foi a rota que eu peguei que realmente foi uma rota bem puxada, mas no final deu tudo certo, né? Cheguei aqui quase 12 horas aí na estrada, mas estamos aqui pro podcast. Quantos quilômetros? Pela rota que eu vim, foram 150, mas de Cotegipe para cá geralmente é 100, né? É porque eu resolvi fazer uma estrada alternativa. Meu amigo, queremos saber dos seus projetos aí. Pois é, então assim, de projetos, o meu projeto principal hoje, né, é o ciclismo. Eu já venho nesse mundo há algum tempo, pelo menos uns 3 anos pedalando, e já teve os projetos que eu já executei, projetos que estão no papel, mas falando do que eu já fiz, inclusive está até passando aqui na tela, né, que é do meu canal, como o Cleitão apresentou, que é o Colecionando Rotas, onde nele eu já tenho as viagens que eu fiz para Bom Jesus da Lapa, para Chapada Diamantina, né, 100% de bike, né, inclusive essa da Chapada Diamantina foi a viagem que eu fiz solo, saiu a bike,
E foi uma viagem assim espetacular, e foi aquela viagem assim que faz a gente ficar com aquele gosto de quero mais, de novos desafios e cada vez mais longe, né? Galera, confira aí, tá aqui embaixo, o canal do Cristiano no YouTube. Vamos lá, dá uma força lá. E Cristiano, quantos anos tem que você começou essa viagem, né, esse projeto do Colecionando Rotas? Então, assim, de tempo, creio eu que vai ter por volta de 2 anos, estourado 2 anos. Antigamente, na minha adolescência, eu sempre tive minha bicicletinha, sempre andei bastante, né? Inclusive, quando era moleque ainda, assim, tinha idade... Moleque não, acho que já tinha meus 20 anos já. Quer dizer, é moleque, né? Não tem jeito. A gente já tá nos 40. Um moleque crescido. Mas eu já era moleque, e eu lembro que teve até uma época de eleição em Cotegipe, e era lá em Jupaguá que ia ter um evento lá, né? E a galera toda descendo pra lá de carro. O que eu fiz? Peguei minha bicicleta, falei, pronto, eu vou pra Jupaguá de bicicleta. 28 quilômetros só. 28 quilômetros. E na época, o que eu fui chamado de louco, não foi brincadeira. Mas estrada de chão, né? Estrada de chão. Mas eu acho que foi o primeiro ponto, assim, que me deu aquela vontade, né? Na época eu não segui, não continuei, mas eu acho que eu já tinha no sangue um pouco disso, de querer ir cada vez mais longe, né? Deixei um pouco adormecido, mas o tempo foi passando e eu acho que a gente vai sentindo a necessidade, sabe? Aquela história que a saudades do que ainda não vivi, era mais ou menos isso. Então tinha muito esse desejo de sair, de ter uma bicicleta, que até então, depois desse tempo da adolescência, eu deixei de ter bicicleta. Aí foi acontecendo, e também eu tenho parentes, né? Tenho primos que são ciclistas, tenho um primo lá de Cotegipe que faz cicloviagem também, então acaba sendo assim sendo um exemplo pra gente. Eu vou até deixar que é o Té, né? Té, que é o meu primo, a gente fez até recentemente agora, tem um mês e pouquinho, a gente foi até Minas Gerais pedalando, descemos até Minas, depois subimos via Bom Jesus da Lapa, então assim, foi um exemplo, e a partir daí que eu fui cada vez mais sentindo essa necessidade de ganhar o mundo, né? Digamos assim. Nós vamos deixar aqui também o Instagram, o canal dele, tem canal também? Ele tem um Instagram. Instagram, vai deixar aqui, dá uma força lá. Mas você falou assim sobre, né, às vezes você foi só, às vezes acompanhado, mas na verdade você é solo mesmo ou você tem uma equipe? Como é que funciona isso aí? Não, assim, até quando a gente viaja em grupo, a gente é um grupo solo, a gente não viaja assim com equipe de apoio, com carro assim para trazer, né, o que a gente possa estar necessitando, mas eu sempre sou solo mesmo, assim, no pedal solo. Então não são uma equipe não. Não, os jamais. solos viajam em equipe, mas cada um seguindo seu... Exatamente, cada um seguindo, assim, quando é em grupo, uma equipe é o outro ciclista que está do lado, né? Mas assim, tem essas duas vertentes, né? Você pode fazer uma viagem tanto sozinho quanto em grupo, que vai ser legal, né? Lógico que cada uma das duas opções tem suas vantagens, cada um tem as suas desvantagens, né? Eu, assim, na minha experiência, por exemplo, quais são as vantagens de andar em grupo? Que você vai fazendo resenha, você não está sozinho, se porventura acontecer alguma coisa, você tem alguém lá para estar dando um apoio, e a viagem fica mais dinâmica, fica mais divertida. Por outro lado, viajar sozinho, eu acho que você consegue se conectar melhor ao seu eu, sabe? Então você está lá sozinho, você que toma suas decisões, você vai para onde você quiser, você para a hora que você quiser. Então a viagem sozinha também tem suas vantagens. Aí teve muita gente que já falou assim, Cristiano, mas você não tem medo, por exemplo, de repente passar mal, cair, assim, não ter ninguém para socorrer? Aí o pior é que eu penso, assim, no meu ponto de vista, eu sou uma pessoa que hoje eu moro só, né? Tenho minha casa, eu moro sozinho. Aí eu penso, se eu passo mal em casa, quem que vai ver eu caído lá no chão? É pior, né? Agora, se eu passo mal na BR, a cada segundo tá passando o carro. Então, na BR alguém vai te ver. Só não pode passar o carro na hora que eu cair, né? Mas assim, nunca teve assim, nada de passar mal na estrada, assim. Eu já rodei bastante, né? Mas assim, já teve momentos assim, de falta de planejamento, de ficar sem água, sem comida, e aí tem que maneirar um pouco, mas
passar mal nunca aconteceu, não. Eu fiz essa pergunta, Cristiano, porque realmente eu acompanhei, né? Acompanho, na verdade, seus vídeos, seu canal. Aí eu vi, de vez em quando, você fazendo viagem, né? Solo e com a equipe, bem legal, uns caras massa. Tem um senhorzinho lá. É o Té. É ele, né? É bem ele. Muito massa, um abraço aí. Aí eu tive essa curiosidade, se era solo ou equipe. Isso. Mas realmente, você falando aí, cara, realmente o cara sozinho, né? Ele tá vivendo espiritualmente a viagem dele, né? Exatamente. A vida dele, do jeito que ele realmente sonha. Porque às vezes eu acho que até com um companheiro do lado, como você falou, é muito bom ter uma companhia e tudo, mas muitas vezes não vai ser aquela vida que você quer, esse é o seu espírito mesmo, deixar só, né? Com certeza. Porque vai que uma rota o cara não quer ir, às vezes quer parar, tá parando. Essas viagens, então, solo você tá vivendo mesmo o seu espírito mesmo, a sua vida mesmo. Eu vou dar até um exemplo sobre isso. Quem é ciclista assim que pedala, geralmente gosta de acordar cedo para pedalar. É 3, 4 horas da manhã que tá na estrada. Numa cicloviagem, eu não sou dessa forma. Para mim, é assim, eu tenho que acordar na hora que eu quiser. Assim, por exemplo, eu não vou botar despertador para me acordar. Aí eu vou estar dormindo. Quando o meu corpo falar, pode levantar, eu vou levantar. Outra questão, se eu vou sair 4 horas da manhã, um exemplo, eu paguei um hotel, o hotel tem café da manhã, por que eu vou sair 5 horas se o hotel só vai servir o café às 6? Entendeu? Eu não vou. Ser, né? Então, tipo assim, essa é um tipo de decisão que o grupo, muitas vezes, quer sair mais cedo. Exatamente. Mas o seu ponto de vista é diferente. E em uma viagem em grupo, o que conta? O que é melhor para todos. Então, assim, o que é melhor para mim, não é melhor para fulano, não é melhor para ciclano, e tá tudo bem. Entendeu? Não tem nada de errado com isso. Quando a gente viaja em grupo, a gente vai não só para viver a nossa viagem, mas para viver a viagem do grupo também. Então, se a gente precisar abrir mão em algum ponto, a gente vai abrir mão tranquilamente e com orgulho de estar participando, né? É a diferença que quando você está sozinho, você não vai precisar abrir mão, né? Basicamente isso. Deixa a vida me levar. Exatamente. E assim, continuando, né, falando sobre o Colecionando Rotas, você consegue passar pra gente assim? Claro que consegue, né? É uma pergunta até meio idiota. Mas assim, fala pra gente aí, assim, muitos pontos que você já passou, assim, né? Cidades. Eu sei. Então, é igual eu falo assim, igual você falou assim, pergunta idiota. Então, assim, não existe perguntas idiotas, né? Eu falo assim, não existe esse tipo de pergunta. Toda pergunta, ela é válida. É válida. Entendeu? E assim, os lugares. A minha primeira, pra você ter uma ideia, o meu primeiro pedal que eu fiz, assim, logo quando eu comprei uma bicicleta, foi um pedalzinho lá dentro de Cotegipe mesmo, que pra mim era uma longura. E hoje eu fui refazer, deu 20 km, sabe? Mas assim, de distância, o meu primeiro foi Bom Jesus da Lapa, que é relativamente perto, né? Fica 270 km de Cotegipe. Não foi o projeto pedalando, como é que tem um projeto pedalando em fé, alguma coisa assim não, né? Não, pedal da fé, não foi o pedal da fé. O pedal da fé, isso não foi. Não, esse aqui foi o meu primeiro pedal que eu queria fazer só. Tá. Então eu fui para Bom Jesus da Lapa. Inclusive, eu fui, na época do meu aniversário, eu passei o meu aniversário em Bom Jesus da Lapa. Eu quis passar meu aniversário assim, isolado em um lugar. Fui para Bom Jesus da Lapa pedalando. De pedal, né? Isso, aí eu fui de pedal, que eu fui pro Ibotirama. Inclusive, foi o meu maior pedal em um dia só, foi esse dia, que eu fiz 230 km no primeiro dia, que eu cheguei até Paratinga, cheguei 7 horas da noite, tava com gás para chegar em Bom Jesus da Lapa, mas era uma estrada que eu não conhecia, já tinha anoitecido. Então, peguei uma pousadinha, parei lá. Mas até hoje eu nunca consegui passar dos 200 quilômetros depois disso. Você colocou aí uma meta, mais ou menos, é isso? Assim, de meta, quando eu vou pedalar, eu coloco na minha média 150 por dia. Hoje eu sei que eu consigo fazer 150 por dia. Essa que eu vim hoje pra cá, de hoje, assim, pra gravar pra hoje, eu vim de Cotegipe pra cá. Ela foi 150 km, mas foi 150 km que valeu por uns 300, sabe? Porque só de estrada de chão, eu peguei, de terra que eu falo, né? Eu peguei 100 km, 93, estou mentindo, 93 km de estrada de terra. E, nossa, muita areia e tal, então foi muito sofrido, né?
E ainda voltando na pergunta anterior, que eu respondi pela metade, que eu parei em Bom Jesus da Lapa, mas fora Bom Jesus da Lapa, eu fiz Correntina, também foi um pedal bem legal, que eu fui lá, depois de sair para Correntina, de Correntina eu voltei para São Desidério, Barreiras, né? E depois foi quando eu fiz até então o meu maior projeto, que foi o Expedição Chapada Diamantina. Foi quando eu passei 20 dias contados pedalando pelas estradas da Chapada Diamantina, inclusive, é o que está passando aqui agora, né? Eu pedalando pelas estradas da Chapada. E o engraçado é que eu tinha isso no meu plano de estar fazendo essa viagem. E um dia, do nada, eu acordei e falei, vou para Chapada. Arrumei minhas coisas, não no mesmo dia, mas assim, eu falei, eu vou para Chapada, não estava nos meus planos. Mas vocês sabem o que é você de um dia para o outro, falar assim, não, vou para lá, pronto. Eu arrumei quando pensava que não, minha bicicleta já estava pronta. E eu já estava na estrada. Mas eu acho assim, aí teve esse pedal que eu fiz com o Té, né, meu primo. Foi quando a gente foi até Montalvânia, Minas Gerais. Descemos lá para Montalvânia, Juvenile, e depois subimos até Bom Jesus da Lapa de novo, que é o Pedal da Fé, né, no caso. Que no ano passado a gente fez o Pedal da Fé também, né, que foi em grupo, né, que foi com Pedro, com Silvânia, com Flávia, com Té e eu, né. Fizemos esse pedal, que foi muito legal também. E aí depois no outro ano, que foi agora, só fui eu e Té mesmo que fez o Pedal da Fé. Pedal da Fé, mas não foi na época da Romaria não, né? Não. Nunca fez não, assim. A gente sempre vai na época da Semana Santa, mas não por ser um feriado religioso. É porque é um feriado e tem mais tempo, né? Não que pra mim seja problema, porque hoje em dia eu fico em casa o tempo todo de perna pro ar, então eu tenho liberdade total, né? Mas meu primo não, ele tem os afazeres dele, tem a família dele, né? Então era o período que ele tinha para estar fazendo essa viagem. E sua companheira está aqui, né? Com a gente aqui. Como é o nome dela mesmo? Tá aqui, é a Best. A Best. É a Best. Best porque ela é a melhor, né? Tá a Best, tem aqui, não sei se dá para ver meu mascotezinho, mas depois eu tiro aqui para mostrar aqui o Mewtwo. No vídeo dá para ver. Dá, isso. Deixa eu tirar ele aqui. Põe ele aqui mais nós aqui, fazer parte da nossa conversa. Pronto, tá aqui o Mewtwo. Vou colocar ele aqui, pronto. Olhando pra câmera. Esse Mewtwo, ele foi um presente do meu filho, Nathan. O povo aqui em Cotegipe não conhece ele como Nathan, conhece ele como Christian. Aí eu até um dia eu cheguei numa festinha aqui e aí todo mundo fala, o pai do Christian, o pai do Christian. Então lá eu virei o pai do Christian. Eu lembrei do seriado lá, todo mundo odeia o Chris, que tinha um pai do Chris lá, não tem? Cara, esse todo mundo odeia o Chris é interessante. Aqui em casa também somos 5 homens, né? A gente era criança na época, todo mundo assistia esse Todo Mundo Odeia o Chris. Chegou um tempo, meu irmão, que minha mãe não aguentava mais, ela olhou assim, ela chegou em casa e tava nós lá, sentados. 5 meninos lá assistindo Todo Mundo Odeia o Chris. E ela chegou e falou assim, todo mundo odeia o Chris, menos esse povo daqui de casa. Para falar em Cris, né, aqui tem uma pauta aqui, é sobre o Bet Cris 23. Isso, esse... mais um projeto seu, né? Esse, na verdade, foi o meu primeiro projeto, porque assim, vamos contextualizar, né, para não fugir do contexto, porque quando eu falo do Bet Cris, eu sempre gosto assim, de falar com um pouco mais de responsabilidade e de atenção, porque ele é um projeto que eu trabalho vinculado a apostas esportivas. Não tigrinho, fujam disso, porque não leva ninguém a lugar nenhum. É bom deixar bem explicado. Exatamente, mesmo. Então fujam disso, assim, não existe ganhar dinheiro com isso, certo? O que é o Bet Cris 23? Hoje, basicamente o que eu me mantenho, que eu faço planilhas do Excel. Então, Excel, né, creio que todo mundo sabe o que é o Excel, né? Então, há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com as apostas esportivas, então eu precisava de uma planilha para me poder organizar minha vida esportiva. Então eu precisava de uma planilha de gestão. Eu criei a planilha. Só que eu gostei tanto dessa planilha que o que eu fiz? Eu falei, vou distribuir ela gratuitamente para a galera. Eu fiz um vídeo, gravei, postei no YouTube na época. Eu achava assim, vamos ver se a galera vai gostar. E a galera gostou. Então eu tive um feedback assim, sensacional. E aí depois eu criei uma planilha para análise de futebol, que a planilha extraía os dados do jogo, então ele trazia as probabilidades de um evento acontecer.
lancei no YouTube. A galera gostou demais. Então comecei a criar planilhas e com isso surgiu o Bet Cris 23. Bet, porque Bet vem de apostas, né? Isso. Cris, eu. Cristiano. 23 é porque eu gosto muito do número 23. Depois que eu assisti o filme, o número 23, tudo que eu uso eu coloco o número 23. Quem não assistiu, depois dá uma procurada lá. É um filme estrelado por Jim Carrey. Totalmente diferente do tipo de filme que a gente costuma esperar de Jim Carrey. Mas é um filme interessante. Ele não é um filme nota 10, mas ele tem uma história legal. O número 23. O BetCris você usa em qual plataforma? YouTube e o meu Instagram, ele se perpetuou como BetCris 23 também. Então, mesmo o meu conteúdo do Colecionando Rotas, eu jogo no BetCris 23. É a minha marca. E quando a gente fala da minha bicicleta, a Best, a gente pode ver Bet, então ele está um pouquinho próximo também, né? O Pedal da Fé, né, que nós estamos falando agora aqui, você explicou já, né? E Diamantina também, você falou, mas foi projetos também assim, tipo projeto para viagem ou foi uma aventura também? As duas coisas. A gente coloca na cabeça, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, só que muitas vezes falta o start. Agora esse start, ele foi meio que na aventura, entendeu? Foi no momento que eu tinha acabado de comprar minha casa lá em Cotegipe, e estava esperando um pedreiro para poder fazer a reforma. E o pedreiro disse que não poderia estar trabalhando naquele tempo, pediu um tempo para iniciar. Aí eu falei, o que eu posso fazer nesse tempo? Chapada. Aí eu montei a bicicleta, pedi umas coisas que estavam faltando na internet, chegou as coisas, montei a bicicleta e fui. Foi uma viagem legal, já saí com um perrengue de Cotegipe, mas foi muito legal essa viagem. Então deu pra entender que você é aquele cara assim, cara, eu tô aqui, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, beleza, tô por aqui, mas, pô, tem um feriado aí de uns 3 dias, um feriadão, pedal. É tipo isso, tipo, por exemplo, hoje eu tô tentando cada vez mais focar no que eu faço online. Eu trabalhei assim, eu não vou falar CLT, mas porque não era CLT, mas era contrato de prefeitura, né? Até 2024. E de lá pra cá, 2025 eu decidi, eu vou tirar meu ano sabático. Eu não vou trabalhar, que foi quando eu comecei a fazer as minhas primeiras viagens de fato. Que eu fui pra Chapada, que eu fui pra Bom Jesus da Lapa 2 vezes. Então eu decidi meu ano sabático. Veio proposta de emprego, tudo, e eu falei, não quero. Eu vou tirar meu ano sabático, de fato eu tirei. Só que até agora eu estou no meu ano sabático, já estamos no mês 6 e eu até então decidi não voltar para o mercado de trabalho. Porque hoje, quando eu penso nisso, eu fico pensando, será que eu vou estar mais feliz como? Trabalhando, tendo minha renda fixa, ou podendo ter minha renda trabalhando online como eu faço e tendo liberdade, porque eu trabalhando online, aonde eu estiver eu consigo trabalhar, né? E assim, outra coisa que ajuda muito, assim, eu sou uma pessoa solteira que mora só, isso é uma coisa, né? Agora se eu tivesse família e tal, aí logicamente que eu não teria esse pensamento que eu tenho hoje, né? Mas é basicamente isso, sabe? Eu não quis voltar ao mercado de trabalho até então. Vamos ver depois dos próximos projetos o que pode acontecer, né? Inclusive, falando em projetos, né, eu vi que você está com um projeto para julho agora, né? Isso. Que é o projeto Rotas do Velho Chico. Perfeito. E interessante, assim, aqui praticamente é quase que primeira mão, né, que eu vou estar falando dele. Porque até então, para dizer que eu não tinha falado dele ontem, eu revelei o nome do projeto ontem no Instagram. Mas eu nunca falei sobre o projeto, então vamos falar isso agora em primeira mão. Primeira mão aqui no Oficina Cast. O que é o projeto Rotas do Velho Chico? Velho Chico, Rio São Francisco, né? Creio que todo mundo já associa o Velho Chico com o Rio São Francisco. Eu quero fazer toda a extensão do Rio São Francisco dentro da Bahia. Então eu quero sair lá de Cariranha, entre Cariranha e esqueci o nome da outra cidade que é vizinha. Não lembrei agora o nome da outra cidade que é vizinha Cariranha, mas que seria. A gente vai pôr aqui. Isso. Que seria onde o rio de fato inicia na Bahia, né?
Então eu quero iniciar lá de Cariranha e subindo. Cariranha, Bom Juízo da Lapa, Ibotirama, Barra, Xique-Xique, Pilão Arcado, Centro-Sé, Juazeiro, Petrolina, ali, fazer a divisa ali de estado também, até chegar em Paulo Afonso. Paulo Afonso é onde eu quero estar finalizando esse projeto de toda a extensão do Rio São Francisco dentro da Bahia. Você já sabe mais ou menos quanto tempo você vai levar para fazer esse projeto aí? Eu estimo, assim, tempo para me iniciar ele ou tempo na estrada? Não, tempo de estrada. De 45 a 60 dias. Longe de casa, hein? Ele é longe, porque assim, para mim iniciar ele, eu tenho que fazer um pedal de 300 km para eu poder iniciar ele, entendeu? Que eu tenho que descer para Cariranha. Então Cariranha, tipo assim, para mim para Cariranha eu vou ter que passar lá pro Santana, descendo tudo até chegar em Cariranha. Aí depois de Cariranha, que aí eu vou estar subindo, acompanhando o Rio São Francisco até chegar em Paulo Afonso. Então você não vai começar assim lá de Cariranha não, você já vai sair de casa pedalando. Eu saio de casa pedalando. 300 quilômetros. É mais ou menos isso. O total, assim, do pedal, mais ou menos 300 quilômetros até Cariranha. De Cariranha até Paulo Afonso, pelo rio ali, vai dar 1.500, mais ou menos. Ou seja, de casa até Paulo Afonso, 1.800. 1.800. De Paulo Afonso até casa de novo, mais 1.500. Então, um projeto aí para mais de 3.000 quilômetros pedalando. Esse projeto mesmo que você fez para Chapada-Diamantina foi o quê? Uns 800, não foi? 1.400. 1.400? Porque assim, 800, se eu fosse só ir e voltar, já daria 900, né? Mas como eu rodei bastante lá e outra, eu sou nascido lá da região. Então tem uma cidadezinha lá chamada Mulungu do Morro. Mulungu do Morro era um distrito antigamente de Morro do Chapéu. Então, ele emancipou de Morro do Chapéu no ano de 1988, o ano que eu nasci. Tanto que, quando eu nasci, ainda era Morro do Chapéu. Então, nos meus documentos, eu sou de Morro do Chapéu. Porém, hoje, a cidade se chama Mulungu do Morro. E Mulungu do Morro, ele está bem próximo ali de Iraquara, que é a cidade das grutas, da Chapada. Então, quando eu fui para lá, primeiro eu fui fazer, inclusive, eu tenho até um vídeo, inclusive nessa expedição Chapada-Diamantina que está passando, eu tenho um vídeo das minhas origens, onde eu vou passar ali pela casa dos meus avós, tudo certinho. Eu passei por um lugar onde teve a minha parte da infância, né? Que, na verdade, a minha infância não foi na Bahia, foi em São Paulo. Mas eu tenho a minha lembrança de sempre estar vindo, né, para Bahia, sempre vim com minha mãe, né, com meu pai na época, tudo, minha irmã. Então a gente tinha esse contato aqui, né, com a família. Então eu tenho muitas lembranças, né, tenho muito essa questão da infância que eu tenho lá nessa região. Então, logicamente, não podia deixar de ir, né, lá, né, na minha terra. Fiquei uns 3 dias lá, aí depois eu fui para Chapada. Cara, eu sou de Barreiras, nascido aqui, minha família, meus pais são cearenses, mas eu nasci aqui. Terra do calor. Eu já fui em Morro de Chapéu. Meu irmão, achei lá frio demais, meu irmão. O interessante. Eu não sei se foi época ou se lá é assim mesmo, eu já ouvi falar que lá é muito bem legal mesmo de clima, né? Bem frio. Isso. Morro de Chapéu é uma das cidades mais altas da Bahia. Não é a mais, mas ela está no top 5, top 10 cidades mais altas. Com isso, é uma das cidades mais frias da Bahia. Então, isso é fato. E o curioso que eu nasci em Morro do Chapéu, como eu falei, só que eu não conheço Morro do Chapéu. Para não dizer que eu não conheço, eu passei de lá uma vez de ônibus. Saiu de lá pequeno, né? Não, emancipou e virou Mulungu do Morro, lugar que eu nasci. Então, eu conheço até o Mulungu do Morro, que foi distrito do Morro do Chapéu. Então, o Morro do Chapéu em si eu não conhecia. Aí eu fui, assim, pegando um pouco dessa parte, quando eu trabalhava pela prefeitura, eu sempre trabalhei na parte do Bolsa Família, né? Então, com isso do Bolsa Família, eu fui convidado, né, pelo governo do estado para mim dar aulas sobre o Bolsa Família e Cadastro Único. Então hoje eu sou um professor habilitado pelo estado da Bahia para ministrar capacitações. E nenhuma dessas capacitações, quando eu fui para Ipirá, foi a primeira vez que eu passei dentro de Morro do Chapéu, que eu vi com meus próprios olhos Morro do Chapéu, mas eu nem desci do ônibus. E ainda falando assim, nas coincidências da vida, a primeira turma que eu peguei
de capacitação, quando foi a minha primeira turma, qual era o município? Morro do Chapéu. Então, a minha primeira turma que eu ministrei como instrutor do Bolsa Família foi justamente para uma turma onde estava incluído o Morro do Chapéu. Morro do Chapéu sempre te chamando. É. Cara, você é um cara de muitos projetos, bicho. Isso é legal pra caramba, viu? E tudo dando certo, né? Amém. Inclusive, galera, ele também faz parte do projeto do Cotter Rock, viu? Junto com o Edvânio. Com o Edvânio. Vai ser agora em setembro, né? E ainda vai ter oportunidade da gente falar sobre o Cotter Rock, mas tem muita história, né? E assim, não querendo engrandecer, mas na época, assim, não é assim, eu faço parte, eu sou o fundador do Cotter Rock, entendeu? Então, o primeiro Cotter Rock foi feito por mim na época, entendeu? Que legal. Então, eu sou o fundador, de fato, do Cotter Rock. Na época, eu e Franciele, que nós fizemos os corre lá e gerou lá o movimento. Foi um evento muito bom, 2005, eu acho que foi 2005, 2007, alguma coisa assim. Edvânio que é bom de data. Quando ele vinha aqui, Edvânio, quem não conhece Edvânio, ele é um livro assim inteiro, que você perguntar, eles sabem, entendeu? Eu tenho o Edvânio, sim, um cara que ele realmente é um cara que tem história ali em Cotegipe, né? Demais. Assim, ele é uma pessoa muito conhecida no município, né? Ele trabalha muito tempo lá já no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, então ele é bem influente no município e ele tem muitos contatos, né? Sem dizer que ele já foi radialista, inclusive os primeiros programas de rock, que assim, falar um pouco do rock também, né? Porque assim, a gente tá no oficina, né? Então aqui a gente não pode deixar o rock de lado. E o Cotter Rock já veio aqui pra gente poder falar rapidinho sobre ele, né? Então, os primeiros programas de rock foi do Edvânio lá. Programa de rádio, né? Isso, programa de rádio, radialista. E eu ajudava ele em alguns roteiros lá, mas ele é um cara lá que realmente, um cara bem relevante dentro do município. Eu tenho uma pauta aqui, já que falamos, né, do evento do Cotter Rock, de música, de rock, essas coisas. Sim. Tem até uma pauta aqui sobre suas composições. Isso. Mas você quer falar agora ou quer ainda continuar mais um pouco do pedal? É você que manda. Aqui é você que manda. Hoje... Convidado também tem vez. Não, mas assim, do jeito... É o que tocar a gente dança, entendeu? Assim, do jeito que você achar que fica melhor pra gente desenvolver o assunto, a gente desenvolve. Vamos falar um pouco de música então, né? Vamos, coisa boa, música, né? Pois é, bom demais. Eita. Aqui pra quem acompanha aí o Oficina Cast, né, sempre a gente fala sobre música, né? Do rock, das nossas bandas, que graças a Deus a galera daqui em Barreiras, e região também, né? Não é só Barreiras, mas como eu falo em Barreiras por morar aqui, então eu conheço todo mundo do rock, conheço todas as bandas, né? Mas a gente tem bandas boas de rock em Barreiras, Luiz Eduardo, Vitória, muito lugar, a região na verdade. Se for falar de bandas aqui, a gente vai passar. Com certeza. A galera, muito bom. Um abraço para toda a galera de banda de rock aqui da região. Essa galera massa. A galera aí, ó, do grupo Oficina Rock. Abração para todos. Então, Cristiano, seu projeto sobre, né, sobre suas composições. Sim, sim, eu comecei a falar, mas não terminei. Até desculpa. O que eu quis falar, assim, porque essa galera, né, a gente sempre teve pauta aqui, para quem está acompanhando o Oficina Cast, a gente teve muita pauta sobre muitas bandas, e teve aquela pauta sobre músicas, bandas cover, bandas autorais. Para muitos aí até ficou meio chato, assim, essa pauta, mas assim, não tô nem, né, não tô nem, como é que fala, batendo muito no assunto, não. É porque realmente rolou isso aí. E o que eu quero dizer é o seguinte, né, tem muitas, questionaram muito sobre autorais e bandas covers. Aí no caso, é exatamente onde eu quero chegar ao assunto agora, galera. O Cristiano, ele tem composições, né, autorais. Apesar que ele não tem bandas, nada, né? Você usa IA, não é isso? Isso, aí que entra, aí pra quem tava achando ruim essa briga entre autoral e cover. cover,
quando entra IA na história... Mas eu tenho uma defesa pra mim, viu? Ó, assim, ó, a minha defesa, eu não sou músico, viu? Então, assim, eu não sou músico, eu sou letrista, eu escrevo, eu sou compositor. Então, logicamente, que se eu tenho a minha composição, eu quero ver como que ela vai ficar, eu vou usar a IA para me criar a banda, né? No caso, para mim ouvir, para ver como vai ficar a música. E, por exemplo, eu quero apresentar a minha música ao público. Então, eu coloco lá quais que são as diretrizes que eu quero, qual é o ritmo, tudo. E ela gera essa música pronta, entendeu? Assim, na minha opinião, sobre cover e sobre... Quando eu esqueço do autoral. O autoral. Da outra vez eu lembrei do autoral, agora eu lembrei do cover. Eu acho que tudo é válido, sabe? A gente não pode ter essa discriminação, tanto nessa questão do autoral quanto do cover, quanto no estilo do rock que você está ouvindo. Eu já venho trabalhando com esse Cotter Rock há muito tempo, então eu já vi brigas assim de bandas. Vocês é da tribo tal, mas a gente não se une e tal. Poxa, é uma discussão assim tão infantil na minha concepção. Por que infantil? Porque a gente precisa fazer com que o nosso movimento cresça e não se divida, né? Isso é o mais importante, né? Entendeu? Então, assim, a gente quer ver o rock cada vez mais forte e não separado, né? Exatamente, muito bem. Eu, né, não sou letrista, não sou músico, infelizmente, que eu amo música, mas não consegui tocar instrumento nenhum. Como diz o Japão, moço, tenta pelo menos bater uma caixa de fox. Um abraço, Japão. Não, o Japão falou, além de falar isso aí, eu falei assim, já que você não serve pra música, seja pelo menos a dançarina. Pois é. Aí é o seguinte, mas eu tive ousadia, cara, eu fiz ousadia, não foi difícil não, porque eu usei o Sidão, né, como o meu muso inspirador. Eu já falei, já repeti várias vezes isso no podcast, isso é legal. Eu criei também uma letra, né, usei ele como meu muso aí. E aí eu criei uma letra bem legal. Isso é bom. E eu usei também a IA é bem-vinda, sim, com certeza. Eu usei a IA também para me entregar, né, para me saber também como é que ficaria. Eu usei o estilo que ela nos fornece. Ficou muito legal. E aí eu passei, né, essa música. A gente tem bandas aqui em Barreiras, né, então eu tô apadrinhando aí. Muito obrigado até pelo convite, Alex, que me pediu essa, né, uma ajuda quando estava montando a banda. E ele mesmo me chama de padrinho. E a gente estamos juntos nessa. O Alex está comigo aqui. Estamos juntos tanto no projeto da banda, né, como no projeto do Oficina Cast. A Damage Inc. Né, Alex? Quer falar um pouco aí? Não, eu ia falar, se não, fala o nome da banda aí. Não ia esquecer não, tem que falar. Pois é. Mais cedo, Alex perguntou se eu lembrava o nome da banda dele. Quem disse que eu estava lembrando? Na verdade, eu sou muito distraído com o nome de banda. Pois é, a banda Damage Inc. Na verdade, esse nome Damage Inc. São poucas pessoas que lembram mesmo. Ó, galera, só pra quem não sabe, Damage Inc. é a música do Metallica, do álbum Master of Puppets, viu? E aí eu passei, né, essa música que eu fiz a composição da letra, fui lá no IA também, né, lógico, não é vergonhoso falar que é IA não, tá aí para nos ajudar sim, tanto quanto para ajudar na nossa música, responder, né, todo mundo conhece o IA aí, a IA, na verdade. E aí depois eu peguei essa música e passei, né, como eu falei, né, como eu tô colado aí com a banda Damage Inc., eu passei para eles. E tá no forninho aí, viu, tá no forno aí, eles estão trabalhando na música e logo eles, já passei para ele como autoral da banda mesmo, só deu uma ajudinha e futuramente aí nós vamos ter essa música aí, rolando. O nome da música é Inimigo do Fim. Então, assim, sobre a IA ainda, eu acho assim que a gente tem que ter, às vezes, um certo cuidado quando a gente for trabalhar com IA, na questão de que a IA, muitas vezes, ela quer fazer alguma coisa que a gente não solicitou. Então ela muda a letra. E assim, eu faço as músicas com IA, mas quando eu falo as músicas, é a banda e o áudio. As letras não. As letras são minhas. Eu tenho letras, por exemplo, de 2006. Então,
A gente está em 2020, é de 20 anos atrás. Era para mim ter trazido o meu caderno. Falei pro Cleitão que eu ia trazer, Sim. mas esqueci. Mas beleza. Mas tem o meu caderninho de letra lá, de composição, onde eu já tinha lá bem umas 10 composições. Repaginei elas, porque assim, uma coisa... Hoje eu tenho 38 anos, certo? Estou ainda na flor da juventude, nos meus 38. E quando eu tinha 17 eu comecei a escrever. E o que eu pensava antes é diferente do que eu penso hoje. A forma como eu me expressava antes é diferente da forma como eu me expresso hoje. Então, muitas das letras eu precisei repaginar. Outras não, outras eu, do mesmo jeito que estava, continua, sabe? Então, assim, eu acho assim, por exemplo, na IA a gente tem que ter um pouco desse cuidado, porque assim, nessa repaginação, lógico que na repaginação eu posso usar IA, assim, eu preciso de sei lá, qualquer coisa assim, não que mude a letra, entendeu? Mas assim, faça uma revisão aqui, ver se ficou alguma coisa fora do lugar. Pode ser um revisor ortográfico, né? Entendeu? Uma só que também. Muitas vezes quando você faz um revisor ortográfico na IA, ela quer mudar a sua letra. E aí é o complicado. A gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes ela pode dar uma opção e a gente achar que a opção que ela deu é melhor do que a nossa. E não é. Sempre o seu original vai ser melhor do que a IA. Então não caia nisso em acreditar no que a IA faz. E já que já estamos falando de IA, então, baseado no que você está falando, então foi aí que surgiu a música que você compôs, Conversando com a IA. Foi isso ou não? Mais ou menos. Assim. É que a IA, essa música Conversando com a IA, ela não fala assim diretamente sobre essa questão de usar a IA, mas ela fala mais sobre a questão de relacionamentos que não deram certos. Entendeu? Tipo assim, a gente antes era tão próximos, hoje a gente não tem mais esse convívio, a gente não conversa no WhatsApp. Ao invés de eu estar conversando com você, eu estou conversando com a IA. É uma metáfora. Isso é uma metáfora. As minhas letras são metáforas. Todas as minhas letras são metáforas. Mas eu percebi, realmente. Percebi pelo título, pelas letras. Realmente, eu percebi muito essas coisas aí. Vamos falar só um pouquinho, o nosso diretor pediu uma pausa. Vamos falar só um pouquinho aqui, Alex. Daqui a pouquinho, só para concluir aqui. Eu achei que ele já tinha feito alguma coisa de errado, mas não, né? Não, porque nosso diretor aí trabalha, rapaz. Aqui não é brincadeira, não. Hein, Alex? Né? Então vamos falar mais um pouquinho sobre esse projeto, né? O título... Se um enredo fosse outro. Tem aí, é uma metáfora também ou tem aí uma ideia direcionada? Ele é meio que o se um enredo fosse outro. O que eu quero te dizer quando eu falo isso? Hoje, muitas vezes, quando você vai ouvir uma letra ou uma canção, tal, assim, são coisas que vão dar certo, são coisas que dão certo. Mas nem sempre tudo vai dar certo, entendeu? Então, aquela história de amor não vai dar certo, a pessoa que você gosta vai ficar com outra pessoa, aquele trabalho que você tanto queria, outra pessoa conseguiu, sabe? Aquele projeto que você tanto se dedicou vai flopar. Então, assim, e se um enredo fosse outro? E se a história fosse outro? O que seria de você, entendeu? Então, essas minhas composições são 15 com mais um adicional. Essa um adicional, aí eu vou falar novamente do meu primo Té, que é uma música que é dedicada a ele, né? Agora eu lembrei seu nome, que ela deu um abraço pra você, mas foi um abraço, mas agora não, é Té, um abraço. Que essa música aí, Pedal da Liberdade, ele foi dedicada ao Té, então quem tá ouvindo aí, quiser pesquisar, qualquer rede social, qualquer plataforma de streaming tem as minhas composições. Se um enredo fosse outro. Então essa Pedal da Liberdade eu fiz exclusivamente para ele, foi um presente meu para ele. E todas as outras eu tenho um pouco disso, sabe? Então eu tenho composições que vai falar sobre o amor que não deu certo. Lógico, eu tenho a minha sobre a minha cicloviagem, que é a minha música assim, de viagem de fato, né? Então eu tenho o meu hino de viagem, que é o Colecionando Rotas, que é o mesmo nome do meu canal, que é uma música assim, que está sensacional, assim, é uma música muito bonita mesmo. No meu canal de apostas eu tenho a minha composição, que é... Qual é o título? Espera aí, eu vou lembrar. Sustentando a Razão. Então, que essa aí também faz parte do meu enredo.
esse Sustentando a Razão ele não fala diretamente de apostas, assim, mas ao mesmo tempo, assim, são metáforas que vai ligar a essa questão, sabe? Assim, da pessoa não se iludir, achar que o caminho é fácil demais, então ele traz uma mensagem sobre isso, sabe? Então, minhas composições em si são metáforas, tirando assim as primeirinhas, né, que são mais questão assim, o amorzinho, o tal que sempre tem que ter, né? Aquele rock dos anos 2000 que tinha, que é o Quase Tentativa. Aí eu tenho a Quase Tentativa, conversando com a IA, que inclusive tem os clipes no YouTube, depois vocês pesquisam aí os clipes no YouTube, e o Quase Tentativa vem, logo na sequência, vem o Conversando com a IA, que no meu clipe são os mesmos personagens. Quase Tentativa a primeira, né? Isso, e depois vem Conversando com a IA, e Conversando com a IA é a sequência musical mesmo. De As Marcas da Ilusão. Isso, As Marcas da Ilusão. Os Cientistas. Isso. Quando a China acabar. Quando Quando a China acabar... É interessante, o engraçado, foi bom você falar da China, porque, tipo assim, quando eu jogo essa música... Na verdade, essa não vem na sequência, eu só adiantei nada pelo nome. Mas a música é interessante porque ela foge de tudo que você imagina. Poxa, quando a China acabar, o que a música vai falar? E quando você ouve a letra, você vai ouvir, tipo assim, falar, estou em um lugar lotado, sabe? Só vai falando sobre população, sobre muita coisa. Só que, na verdade, ela não tem nada a ver com superpopulação. Eu adiantei ela porque eu achei ela realmente interessante. Isso. A gente estava falando sobre a sequência, né? E outra, ela é uma das músicas de 2006, ela não é atual não, ela é música antiga. Então, quando a China acabar, o que é a China na minha composição? Eu creio que não tem problema falar sobre isso, né? É uma música que ela fala sobre os ciclos da vida. Tipo, não tem nada a ver com a China. A China vai acabar e você não está querendo destruir a China, né? A China, na minha música, é a vida, entendeu? Tipo assim, eu tenho a minha China, você tem a sua China, só que muitas vezes a gente... A superpopulação, tipo assim, a gente quer viver mais vidas do que a gente realmente deveria ter, sabe? Só que aí vem a pergunta, e quando a China acabar? E quando a sua vida acabar? Entendeu? Então, tudo tem metáforas. Então, nessa música da China... Ela fala sobre o nascimento, fala sobre euforia, comemorações, fala sobre as obrigações do dia a dia e finaliza com a imagem do cemitério. Então, tipo assim, é uma música que na minha opinião, é uma das mais complexas que eu já fiz. Isso ao auge dos meus 17 anos. Eu acho ela bem interessante, por isso que eu troquei o nome dela. Mas assim, voltando, né, galera, que eu sou meio atrapalhado, eu avancei, o senhor estava falando de sequência. Vão lá na plataforma, confira, né, o trabalho de Cristiano. Isso. O título é Se um Enredo Fosse Outro. Se um Enredo Fosse Outro. É muito legal, sério mesmo. Não é porque eu estou na presença dele aqui não, né? Mas eu falo de certeza. Há tempo que eu escuto, que eu sou amigo de Cristiano, já me passou essa ideia. Curto o seu canal também de pedal. Aí só voltando assim, uma sequenciazinha do que vocês vão ver lá, né? Só para o título. Quase Tentativa. Conversando com a IA, As Marcas da Ilusão, Os Cientistas, 8 de Setembro, muito boa também, essa música também é muito, muito interessante a letra dela, gostei pra caramba. Sustentando a Razão, né? Do Alto do Arranha-Céu. E aí na sequência vem Sexta-feira, A minha favorita. Quando a China acabar, que é o que eu gostei também pra caramba. Cidade Sem Sombras, Histórias em Folhas Brancas. Isso. Não tem letra. Como seria em Uma Simples Pergunta e Pedal da Liberdade. Isso. E falando de Pedal da Liberdade, por incrível que pareça, cara, eu percebi, como eu conheço, mas assim, não tinha parado para pensar. Aí hoje, antes de você vir para cá, de a gente fazer o podcast, eu só ali, né, claro, né, no programa ali, fui fazer uma pautazinha, e eu lembrei que esse nome, Pedal da Liberdade, a edição anterior a essa é a sexta, a edição, a quinta, foi com Marcelo Pedal Verde. Marcelo Pedal Verde, assisti. Então, vocês também estão acompanhando. O Marcelo Pedal Verde é um cara que ele viaja o mundo de skate. Mas por que pedal? Por quê? Como ele explicou lá, porque ele não começou no skate, né? Ele começou também com pedal. E aí ele falou, não, pedal, ele mesmo explicou pra gente lá, falou, pedal é assim, muita gente faz, eu quero fazer diferente. Então ele optou pelo skate.
E ele ganhou esse nome de pedal verde porque ele saía pedalando na bicicletinha dele no meio do mato, e aí juntou muita folha lá no pedal, e a mãe dele disse, mas você só chega aqui com pedal verde. Inclusive, quando ele saiu do pedal, como ele explicou, né, que foi pro skate, teve gente querendo roubar esse nome, né, você não vai usar mais, então passa pra mim, um ciclista. Ele falou, não pode não, isso aí é da minha mãe. Assim, aí voltando ao assunto, né, sobre Pedal da Liberdade, que é a música que você... Isso, compôs. Isso que eu fiz pro Té. Isso, por que pareça, o Marcelo também, por ele ser, né, só relembrando aqui, Pedal Verde, teve um amigo meu aqui, Jovino. Jovino é um cara aqui de Barreiras, ele também tem um canal no YouTube. Eu vou passar aqui, para vocês que quiserem acompanhar, que já conhecer, mas na verdade ele também vai vir para a mesa. Ele já combinou comigo que ele vai vir falar também um pouco dele aqui no Oficina Cash. E ele é igual a você. Ele é um cara apaixonado, não pelo pedal, né, como você, mas pela música. Sim. Ele é apaixonado por música. Ele cria também composições, cara, maravilhosas. E ele é muito nordestino. Ele fala muito sobre o Nordeste, né, sobre o Rio São Francisco, sobre Barreiras, sobre a terra do Mandacaru, essas paradas. É muito... Confira, cara, vocês. Eu vou deixar aqui para vocês conhecerem. E depois, no outros programas que ele vem aqui, vocês vão conhecer ele. Eu já vou pesquisar também. E ele fez o quê, cara? Ele assistiu a edição do podcast com o Marcelo Gervásio, o Pedal Verde. E aí ele achou muito interessante a história do Marcelo. Ele falou, cara, que cara maravilhoso. Que história maravilhosa. Porra, eu vou compor uma música pra esse cara, Cleiton. Você entrega pra mim? Eu falei, sim, com todo prazer. E aí ele compôs a música e eu entreguei pra ele. E por incrível que pareça, o título da música dele é Pedal de Liberdade. De Liberdade. É de Liberdade, não é da Liberdade, é de Liberdade. E hoje, cara, eu passando aqui, eu falei, caramba! Né? E aí eu passei pra ele lá, muito boa a letra também, ele falando um pouco da história. E só, né, eu tô contando isso aqui porque eu lembrei, né, que você tem o Pedal da Liberdade e o Jovino compôs para o Marcelo o Pedal de Liberdade. Pois é. Na minha música, o Pedal da Liberdade, eu já tô confundindo. De Liberdade é o de Jovino. Jovino, um abraço. E com certeza, estamos combinados, hein? Assim, ó, por que é um Pedal da Liberdade? Porque o Té, a bicicleta dele se chama Liberdade, né? Porque ele disse que encontrou a liberdade depois que ele começou a pedalar. Ele tem várias histórias legais. Aqui, assim, ele é bem... Ô, velho, por que você não trouxe o Té, rapaz? Não, ele, assim, digamos assim, ele é um cara bem avantajado na questão do peso, né? Você vê assim, na música mesmo, falar barriga chega antes da bike, sabe que... e assim, ele fala assim que ele pedala não é para perder barriga, ele pedala para poder tomar cerveja e comer carne sem prejudicar a saúde. Então ele é bem forte, digamos assim, né? E a primeira bike que ele comprou, o quadro quebrou no meio, mas acontece, essas coisas acontecem. Aí ele comprou essa bike que está agora e o nome da bike é Liberdade. Então por isso que é o Pedal da Liberdade, que é da bike dele. Você tem essa música... É que ela é guerreira. Por que você compôs essa música especial pra ele? Isso conta a história dele, de tudo, assim, ó, porque... que eu falo assim que conta a história dele, porque ele sempre teve uma integração Bahia-Pará, então eu cito isso. A família dele foi uma das primeiras panificadoras, inclusive até hoje ele trabalha com panificação lá em Cotegipe, então também fala sobre a questão da panificação. Então, poemas, que ele gosta muito de poemas também. E questão política também coloquei um pouquinho da política lá, que ele gosta de citar nos vídeos dele. Então... toda a música foi baseada nele, né? Por isso que eu falei, foi uma música que eu fiz e dei de presente pra ele, né? Tem esse negócio da sanfona. O Té, talvez vocês conheçam. Milho Cru, todo mundo creio que conhece. Sim. O sanfoneiro do Milho Cru, Nerinho. Nerinho é filho de Té. Então, o Té é o pai do Nerinho, que é o sanfoneiro da banda Milho Cru. Isso. Então... Nerinho eu creio que muita gente aqui em Barreiras conhece ele, né? Milho Cru todo mundo conhece, então Té é o pai do Nerinho. Beleza, obedecendo um pouquinho aqui ao nosso produtor, né, produtor? Obedecendo um pouco aqui, vamos dar uma pausa. Como está na seleção, né? Uma pausa para reidratação. E já a gente volta. Voltamos da hidratação. Quer dizer, estamos continuando nos hidratando, né? Com certeza não pode parar, não.
Não para, não. Então, Cristiano, recomeçando, né? A gente estava falando sobre as musas, suas composições. Sim. Muito boa. Não, só um detalhe assim. E as inspirações mesmo, assim, inspiração de vida? Então, assim, inspiração vamos pegar assim, questão das bandas que eu gosto, né? Porque assim, geralmente pega muito isso, né? Eu sou um cara que gosta muito de Engenheiros do Havaí. Não sei porquê, ou ultimamente, ou você gosta muito ou você odeia Engenheiros, né? Eu sou do time que gosta muito dos Engenheiros. Eu gosto também de Engenheiros. Tanto que Alex não gosta. Eu sou do contra, tem que ter um do contra no meio, é o jeito. Alex é do time do Biquíni Cavadão. Aí do Supla. Eu sempre gostei Apesar muito. que o Supla é muito bom, o punk é muito bom. Não, o Supla é massa. E assim, eu sempre gostei muito do Humberto, eu sempre admirei ele como letrista. Então eu acho que eu peguei um pouco dessa inspiração para escrever. E assim, uma curiosidade sobre os Engenheiros, eu tenho todos os todos os CDs originais, e eu tenho lá no meu escritório que eu montei um quadro com todos os encartes, tudo certinho lá, todo do primeiro ao último da era Engenheiros do Havaí, com todos os discos originais. E eu gosto bastante desse quadro, até o meu xodó. Inclusive eu vou reformular ele logo, né? Porque até então só tem os encartes. Agora eu quero fazer um quadro maior, né? Que vai dar mais de 2 metros, que vai ficar os encartes mais os CDs. O que fiquei triste esses dias foi porque eu já tinha o meu vidro bonitinho lá pra usar ele, aí eu fui mudar de lugar, o vidro esfarelou na minha mão, mas agora eu tenho que comprar outro. Mas enfim, né? Acontece essas coisas, né? Mas assim, uma inspiração de... eu acho que minha inspiração vem muito disso aí, e também talvez por sentir a necessidade assim, de letras que provoquem o pensamento, que eu gosto assim que a pessoa veja a letra, não por ter um ritmo legal, mas que tente entender o que aquela letra está querendo falar. Poxa, o que aquele compositor estava pensando. Edivânio pega no meu pé no Quase Tentativa. Moço, me fala logo quem que é essa mulher. Mas enfim, porque tudo tem, assim, toda letra tem um significado, toda letra tem uma inspiração, né? E aí quando você ouve a letra de Quase Tentativa, fala, pô, mas quem é a Quase Tentativa? Então ele pega bastante no meu pé. Mas tirando essas 3 músicas, né, que é Quase Tentativa, Conversando com a IA e As Marcas da Ilusão, todas as outras músicas são músicas de reflexão, de pensamento, né? Então, assim, As Marcas da Ilusão, ainda assim, é uma música que tem uma mensagem falando sobre o suicídio, assim, que a pessoa tem que ouvir. Não é falando sobre o ato em si. E nem incentivando. Não, muito menos, né? Mas ela fala muito daquela questão. Ela começa com uma frase que diz assim, né? Essa canção não fala sobre amor e desilusão, né? Mas até a frase da música foi culpa da cerveja, né? Mas enfim, deixa eu ver. Não vou lembrar agora. Mas é sempre a cerveja mesmo. Não. Se eu pegasse o violão, eu cantava ela na mão. Mas não vou pegar não. Você lembrou agora que isso é legal. Em vez de compor, você ainda toca? Ah, sim. Além do violão, como você eu toco violão. Mais algum outro instrumento? Ah, sim. Talvez dizer que eu toco é falar demais, né? Eu arranho o violão, as minhas composições, eu faço a minha base, né? Tudo certinho. E eu, assim, se chegar na roda de amigo, toca sexta-feira, eu vou conseguir tocar. Toca lá quando a China acabar, eu vou tocar. Toca Quase Tentativa. Então isso é legal, né? Você compõe, né? Como a gente conversou, você compõe as músicas. Eu componho. Busca a ajuda da IA e se precisar você acompanha no violão. Eu toco também. Bom. Isso, eu toco assim, porque o violão, assim, não vou dizer assim, para um músico, mas para quem gosta de música, é algo que tem músicas fáceis que a gente aprende, mesmo que a pessoa não seja música. Eu não sou músico, eu não sei tirar música de ouvido, eu desenrolo o básico, entendeu? Mas esse básico já é suficiente para eu me virar, sabe? Inclusive... Uma roda de amigo, né? Inclusive eu aprendi a tocar violão para tocar as músicas dos Engenheiros do Havaí. Primeira música que eu aprendi a tocar dos Engenheiros do Havaí foi Pra Ser Sincero.
Clássica demais. Muito clássico. E para ser sincero, além de todo esse projeto que nós conversamos aqui, mas, rapaz, você tem projeto pra caramba. Faltou algum aí que você queira falar? Tem mais algum? Então, tem um que parece que não acaba mais, né? Sempre tem um. Esse é o homem dos projetos, viu? Eu, assim, eu tá igual o Biluquinha, o homem dos projetos. Quem escreve uma coisa, escreve várias coisas, né? E eu faço minhas composições, porém eu também estou trabalhando no meu livro. Então, estou trabalhando num livro. Hoje ele já é um livro que não é de agora também, mais de 10 anos que eu venho trabalhando nele, trabalhando entre aspas. Eu fico um mês, fico 2 anos sem mexer. Trabalho um mês, fico mais 3 anos sem mexer. E um dia sai, né? Hoje, pelo que eu vejo, ele está com 40% mais ou menos pronto, mas eu já tenho toda a ideia do livro, do primeiro, que é uma trilogia. Então, ele já está com a média de 200 páginas já prontas e revisadas. E o nome do livro, O Limiar da Semente, A Biblioteca do Inferno. A Biblioteca do Inferno, tipo assim, O Limiar da Semente, ele é o título da minha saga, digamos, né? O Limiar da Semente. O que é o limiar? É algo que está na beira, entendeu? O que é a semente? É algo que floresce. Então, eu peguei isso, e a Biblioteca do Inferno é onde já entrega um pouco no livro. Deixa eu ver aqui, eu vou até ler só a primeira parte do livro. Não é coisa não, é coisa de uma linha só. Porque todo livro ele tem uma epígrafe. Então, eu tenho uma epígrafe nesse livro, e deixa eu só achar ela aqui. Eu tinha iniciado ele, o nome dele seria Entre Mundos, né? Só que eu achei que Entre Mundos é genérico demais. Aí Entre Mundos está parecendo mais nome de filme. Isso. Aí, na verdade, acho que até existe, né? Deve existir. Aí o que diz aqui? No iniciozinho, né? É assim, ó, existia um tempo em que o mal era apenas uma semente não germinada. A humanidade vivia em harmonia sobre uma lei absoluta. Desde o princípio, só o bem florescia. Então, ele começa nesse cenário onde existia um mundo de paz, onde não existia o mal. No caso, a única semente que tinha germinado era a semente do bem, certo? Porém, quando você ouve essa epígrafe do livro, você já sabe que vai mudar, né? Então, o limiar da semente, então vai começar toda a história, né? E esse livro, ele é meio que uma parte no mundo espiritual, só que a grande parte dele é no mundo carnal, né? No nosso mundo de fato, né? Onde ele pega assim fatos que aconteceram. Inclusive existe um país que eu criei todo, né? E esse país que eu criei, eu fiz ele de uma maneira que ele é para ser parecido que foi de fato um país real. Antigamente, na década de 50, o estado de Roraima, Mato Grosso, era uma coisa só, que era chamado Estado do Guaporé, né? Que era um negócio lá, e ele se separou. Que aí virou uma parte, virou o estado de Roraima, outro Mato Grosso, e tinha uma parte na Bolívia, bem pequenininha, que é onde eu marquei como se fosse esse país do Guaporé. Então, se a pessoa pesquisa sobre Guaporé, que é o nome do meu país, ele vai achar essa origem, entendeu? Então, quem ouve vai achar, não achar, mas vai ter aquela impressão, poxa, isso aqui realmente poderia ser real. Então, a gente vai ter dados lá desde 1960, vai ter um acontecimento extremamente assim, impactante nos anos 80, mas a história em si, ele se inicia de fato em 2005. E assim, O Limiar da Semente é um livro bem interessante, inclusive um dos personagens, vou falar o nome do personagem, não tem problema nenhum, que é o Giovanni Lancelot, que esse aqui é um dos personagens assim, mais tops assim, que eu já imaginei assim, um dia ser criado. Esse Giovanni Lancelot, que ele é um padre, um bispo, sabe? Ele tem uma história sensacional. Sabe aquele personagem que você cria, que você não sabe se ele é do bem ou do mal? Ele é basicamente isso, Giovanni Lancelot. Você tem todos os motivos para amar ele, mas ao mesmo tempo você tem todos os motivos para odiar ele. Aí você criou o personagem, mas deixou assim, tipo,
se vire aí. Deu livre-arbítrio para o personagem. Eu tenho aqui, porque eu acho que é porque não teria como mostrar, mas eu tenho todos os. Depois eu posso até mostrar pro Alex, talvez se quiser colocar. Vou até mostrar aqui pro Alex dar uma olhada, se ele vê que tem como colocar em algum tipo de edição, não sei. Mas eu tenho todos os personagens já criados, tudo certinho. Porque eu sou muito detalhista nisso. Quando eu estou criando alguma coisa, eu preciso estar visualizando. Então, você tem um personagem criado que no caso figurado já. Mostrar aqui rapidinho para vocês. Mas só vai passando, depois se vocês verem que dá para... Aí a gente põe na edição aí, Alex. Colocar, né? Que aí tem os principais pontos, né, que acontecem e tem todos os personagens. E essa história... Eu não giro em torno de uma história principal, são várias histórias dentro da mesma história. Então, assim, é um livro. Eu tenho 3 livros, na verdade, só que 2 são só projetos, não fiz nada ainda. E esse aí que é o principal que eu estou trabalhando. Eu acho, assim, que vai ficar um livro muito top mesmo, né? Se sair o que está prometendo... Não vai sair. Se ele sair, pode ter certeza que eu mando um de presente para vocês. Você vai ser bem-vindo esse presente. Você manda para mim os principais e aí a gente coloca na edição os principais. Só os principais, né? Coloca os principais. Pronto. Ok, pode ser, eu vou mandar sim. Beleza, vamos aqui conversar um pouquinho, né, para finalizar o programa, para não ficar muito longo. Isso. Então, para finalizar assim, voltando, né, seu pedal, a viagem, qual lugar que você conheceu, que você falou assim, cara, que lugar maravilhoso, assim, que você preferiu assim mesmo, assim, cara, que lugar massa. Eu creio que essa pergunta assim não poderia ter vindo no momento mais oportuno possível. A gente está vendo exatamente aqui que é a trilha da Cachoeira da Fumaça lá no Vale do Capão. Inclusive, nossa, que coincidência, hein? Daqui a pouco vai aparecer a cachoeira aqui. O Vale do Capão, para quem não conhece, na Chapada Diamantina, um lugar assim de paz, assim, uma coisa assim tão maravilhosa assim de você estar, de você poder presenciar. Aqui eu tava com 2 pessoas que eu conheci lá, né? Um que vou falar na ordem, a Medusa, que era uma mulher trans que estava lá no mesmo camping que eu tava, né? E o outro... Medusa? Medusa é um nome... Eu não, como que fala o nome? Eu não sei. Não, assim, mas ela... Ali, por exemplo, ali tá vendo? Ali é a Medusa, que é mulher trans, então ela definiu, né? Como Medusa. E esse aqui é o Joseph. Esse cara aqui, o Joseph, eu apelidei ele de professor de vida. Você olha assim pro cara, o cara é extremamente simples, mas quando ele abre a boca para falar, assim, você para ouvir, porque o cara, assim, tem uma experiência, assim, que a idade não diz, sabe? O cara toca um violão muito, nossa, o cara, assim, a voz, ele faz a voz da Ana Carolina, pra você ter uma ideia, o cara cara, eu perguntei assim, você falando sobre a Medusa, é porque assim, como eu curto muito podcast, eu estava assistindo o podcast do Ceará, e aí ele estava falando sobre uma mulher trans, que realmente era Medusa. Será que era mesmo? Não sei. E eu acho que aqui não tem nenhuma filmagem assim. Sério, cara, coincidência ele falou mesmo de uma... Foi quem que falou? O Ceará, o que tem tem um podcastzinho lá, um programa com... Não, o nome é Magia do Bar. Eu não conheço. Inclusive ele estava até entrevistando uma não é trans não. Ele é homossexual, mas ele tem também um personagem que o nome era até Barrona. E nisso conversando lá, ele falou de uma mulher trans, com o nome Medusa. Essa Medusa da Chapada que... Eu vou pesquisar e ver a foto se é a mesma. Essa que a gente tava andando aí, ela era de Salvador. Eu sei que ela foi de Salvador até a Chapada andando. Ela e a família dela foram a pés de Salvador até a Chapada Diamantina. Não tive muito contato assim com ela, não. Foi nesse dia mesmo que a gente foi, que o Joseph foi, e o Joseph chamou ela para ir com a gente.
E foi. Mas pensa assim, um passeio legal. Tanto ele quanto a Medusa, duas pessoas assim, muito bacanas, assim. E bem tranquilo, foi bem legal. Gostei bastante assim do passeio. E daqui a pouco ali, já tá quase na hora, vai chegar ali na tela a imensidão da cachoeira. Você vê quase 400 metros de queda. Tem época do ano que a água cai e ela não toca o chão, porque evapora antes, o vento sobe, né? Por isso que a cachoeira da fumaça. E assim, a Chapada Diamantina em si é um lugar sensacional, mas pelo tamanho que é a cachoeira, tudo, a trilha muito boa, assim, tem lugares assim sensacional. E outra, é gratuita, a pessoa não paga para fazer essa trilha, não precisa de guia, porque é simples. E muita gente deixa de viver essas coisas assim dentro do Brasil. Nosso Brasil, pessoal, tem coisas assim que lá fora não tem. Então muitas vezes a gente vai ver gente que guarda anos e anos de dinheiro para poder viajar para outros. Não que seja errado. A pessoa tem direito de ir para onde quiser, claro, né? Só que conheça o Brasil. E ainda assim, dentro desse mesmo mundo que a gente está falando sobre conhecer o Brasil tem muitos lugares bonitos. A Bahia, nossa Bahia, tem lugares sensacionais. Aqui perto da gente, a gente conhece Correntina, que é um lugar bonito. Bonito. Sete Barreiras. Olha lá, a cachoeira apareceu bem agora, ó, na imensidão ali, né? Começando a aparecer. É um lugar Eu sei muito que lá é um lindo lugar assim sensacional. Olha lá, a água caindo. Tem época que a água, quando começa a cair, o vento sopra ela todinha pra cima, né? Por isso que a cachoeira não chega. E é sensacional. Assim, a nossa Bahia, no nosso entorno aqui, ó, a gente tem lugares sensacionais. Eu sou ali de Cotegipe, porque Cotegipe é um lugar pequeno, tem lugares muito bonitos. Então, assim, onde a gente mora, a gente tem lugares bonitos, só que muitas vezes a gente não dá valor. Então a gente precisa dar valor que é da gente. A gente precisa dar valor que é de fácil acesso, porque a beleza que a gente tem, muitas vezes no nosso quintal, tem gringos que a gente gastaria horrores para ir lá conhecer, eles gastariam horrores para ir conhecer o que a gente tem dentro do nosso quintal também. Porque assim, o mundo ela é feito de diversidades, então o mundo tem tudo hoje, né? O mundo é o mundo, né? E se a gente quer ver coisa bonita, a gente vai ver coisa bonita na Bahia, a gente vai ver coisa bonita no Brasil, a gente vai ver coisa bonita lá na Amazonas, a gente vai ver coisa bonita em São Paulo. A cidade de São Paulo é linda. Eu falo assim com propriedade, eu sou apaixonado pela cidade de São Paulo. A gente conhece São Paulo só como caos? Não, a cidade é uma cidade linda, maravilhosa, assim, que é uma das cidades que eu mais tenho assim, saudades, é a cidade de São Paulo. Eu tenho um plano de tatuar algo que relembre a cidade de São Paulo, porque eu tenho uma ligação muito forte com a cidade de São Paulo, né? E eu acho que é isso, né? Assim, eu mesmo conheci alguns lugares, poucos lugares ainda, né? Pelo que eu quero conhecer, mas respondendo a pergunta lá do início, né? Chapada Diamantina, não tem como fugir dessa resposta. Foi o lugar assim, mais impressionante que eu já pedalei. O Raul, né? O Raul Seixas falava, né? Que se a gente quisesse resolver o nosso problema em termos de dinheiro, era só vender o Brasil, isso, o nosso quintal, que o dólar dele pagava o nosso mingau, né? No caso, o nosso mingau, nossa alimentação. Porque ele falando isso aí é exatamente o que você falou. Porque na minha se falar em vender o Brasil, todo mundo está interessado pelo com Brasil. Certeza. O pessoal lá de fora. Nós temos muita riqueza, tanto em minério e muitas coisas, principalmente a cultura. Isso. Inclusive, os lugares, né? Isso. Não é a gente aqui, como você falou, a gente tem interesse de ganhar dinheiro para viajar pelo mundo, isso é legal, não estamos fazendo lugar nenhum, mas a gente aqui também tem lugares maravilhosos. Com certeza. Que muitas vezes a gente deixa de conhecer o nosso quintal, como você falou e como o Raul também fala, que muitas vezes lá fora, são loucos para vir, né, velho? Resumindo, né, o que você já falou, até repetindo. Não, mas é isso. Mas é bom. E como eu assim, aí lembrando, né, velho? Como eu falei, você tocando na Medusa, como eu lembrei, né? Vai aparecendo ela ali, bem na frente. Você falou, ela escondeu, mas ela estava bem ali na. Agora é o João tocando. Já falando, eu não sei se ela é a mesma que eu vi no programa do Emerson Ceará, porque é muita coincidência o Ceará falando sobre, né? A Medusa, sobre né, a mulher trans também. Não sei, vou pesquisar. Se for, vou deixar aqui. Então, falando nisso, sendo ou não sendo,
Você nessas suas andanças aí, você já conheceu pessoas famosas, principalmente que fazem também conteúdos? Então, só antes de responder essa pergunta, você comentou sobre Raul Seixas. Só um dado aqui que talvez não tenha nem tanta relevância, mas o cover oficial do Raul Seixas, né, o Eli Pinto, ele mora na Chapada Diamantina, em Rio de Contas. Eu passei lá em Rio de Contas também nessa viagem que eu fiz na Chapada. E Eli Pinto tocou em Cotegipe também. E ele é lá da Chapada Diamantina. E a pergunta foi... Eu esqueci. Sobre conhecer gente famosa. Não, mas peraí, falando em Eli Pinto, né? O Eli Pinto eu também tive o prazer de conhecer o Eli Pinto, meu irmão Cláudio. Um abraço, Claudião, da Velha Anitta, da Kombi Velha Anitta. Ele, quando eu sofri o acidente, ele, claro, na minha família ficou muito sensibilizado. E eu, sem saber, ele fez uma promessa que ia me levar para orar dentro da gruta de Bom Jesus da Lapa, no lugar que você gosta de ir. E aí ele teve um evento de carros antigos, né? Que tem a galera dos carros antigos aí. E o meu irmão, ele gosta muito de carros antigos e ele me convidou. Convidou não, na verdade ele tinha feito a promessa, ou seja, eu ia de um jeito ou de outro. Tinha que pagar a promessa. E aí eu fui, né? Teve um encontro de carros antigos lá na Lapa, eu fui. Lógico que a gente foi, aproveitou, né? Uma coisa para outra, claro. Aproveitou a festa dos carros antigos. E ele já me levou nesse dia para pagar essa promessa que ele fez. Foi eu e minha esposa, a Cauane, tá aqui comigo. E aí a gente foi sim, visitamos lá a gruta, fiz a promessa, mas o que eu quero falar é sobre o Eli Pinto. No caso antigo, cara, quem tocou lá foi o Eli Pinto, muito massa. Corpo de Raul, cara, foi muito maravilhoso, muito louco. Ele é sensacional. E aí depois do show, cara, eu conheci a esposa dele também. Na verdade, ele tava no palco e eu tava com a minha esposa aqui embaixo, né, curtindo o show dele, e a esposa dele do meu lado, e a gente tá conversando sempre. Aí é massa. Conversando sempre, aí eu com a esposa dele, e após o show, quando dispensou ali, a galera foi lá, né, tirar foto e tal, e eu fui também com a minha esposa, com o Cauane, e nós tiramos foto com ele, conversando com ele bastante. Cara, um cara maravilhoso, velho. Sim. Eu tive o prazer de conhecer, além de musicalmente, e conversar bem muito com ele. A gente bateu muito papo legal. É um cara massa. Gente lá. E voltando à pergunta, né? A pergunta que eu fiz foi sobre assim, você nessas andanças, você conheceu assim, pessoas famosas, principalmente que faz conteúdos, né, para o YouTube, como a gente, né? Eu também estou aqui tentando aqui. Com certeza. Não, eu falo com ele também, a gente está iniciando aí. Iniciando aí. E assim, já assim, os que eu conheci mesmo de fato, assim, quando eu cheguei na Chapada, eu conheci um viajante argentino, né, que viaja com a família, ele, a esposa dele e mais os dois filhos. O nome dele é Matias, da Argentina. Junto com ele ainda tinha um chileno. Foi uma época que estava nas eliminatórias para a Copa. Aí eu estava no momento que eu me vi assistindo o jogo. Estava eu, brasileiro, Matias, argentino, o Alex, que era o chileno, era Alex? Eu acho que era Alex, chileno. E a esposa do Alex, eu não lembro se era Alex, eu acho que não era Alex não. Mas enfim, a esposa era paraguaia. Então, tava um brasileiro, um argentino, um chileno e um paraguaio assistindo o jogo. Era Brasil e Paraguai o jogo. Aí fazendo um churrasco, só que o churrasco era choripã, né? Que era o pão com linguiça, assim. E tipo assim, eles falando o espanhol deles, eu falando meu brasileiro, mas foi uma interação muito bacana. Assim, né? Isso, a gente saiu lá para caçar carne, caçar tudo. Eles procuraram a carniçaria, aí que era o açougue, né, no caso. Então esses aí eu conheci também, a gente bateu um papo legal. Nesse mesmo dia, quando eu cheguei, assim, na estrada ainda, quando eu estava passando perto do Morro do Pai Inácio, eu tenho muita lembrança assim de pontos, né? Quando eu estava passando perto do Morro do Pai Inácio, passou um carro por mim com um trailer puxando, que era justamente o carro do Matias, né, com a família dele. Hoje esse Matias ele já deve ter por volta de seus 100 mil seguidores no Instagram. Eu não lembro o nome, qual que é o arroba dele, mas eu vou te passar para colocar no arroba do vídeo. E ele passou buzinando tudo, né? E aí quando eu cheguei lá no Vale do Capão, eu vi ele lá e já fui direto lá nele. Só que quando eu fui direto nele, eu passei por uma Kombi, eu não reparei na Kombi, né?
E quando eu fui ver depois nas edições, que eu fui ver que era uma Kombi do Tribo Por Aí, Juntos Tribo Por Aí, que era um canal que eu já conhecia, que eu já tinha acompanhado alguns vídeos e tal. E aí, tanto que depois ainda conversei com eles também, né? Gente bem tranquilos mesmo, a gente conversou um pouquinho. E aí, quem sabe a gente se cruza alguma vez. E na volta também, já no último dia, quando eu estava voltando, que já no meu último trecho para chegar em Cotegipe, eu conheci o Jefferson, que ele é o cicloviajante também, e ele viaja com a Todinha, que é a cachorrinha dele. Então ele, na época, né, hoje não mais, ele viajava com a bicicleta e a Todinha, que é a cachorrinha dele. Ele também, ele é só no Instagram, né? Ele também tem seus 80 mil seguidores, né? Então é ele e a cachorrinha viajando, né? Hoje ele comprou o carro, hoje ele já tá em outra vibe já, mas também, inclusive é o único adesivo que eu tenho na minha bicicleta até então, né? Porque agora vai vir o do Oficina, da Oficina Rock, né? Isso, com certeza. E até então era o único adesivo que eu tinha na bicicleta, né? Mas também foi um cara aí que eu conheci, tirei foto, a gente conversou por algum tempo, que assim, eu tava vindo de uma direção, ele tava vindo em outra. Aí eu tô vindo na área de descida e tô vendo um pontinho preto lá. Aí quando eu tô chegando perto, eu vejo que é um ciclista todo cheio de bagagem me filmando. Aí eu parei, conversamos lá no sol de meio-dia lá. É de 1h da tarde, né? Ele já tinha almoçado, eu ainda não. E a gente conversou lá no sol quente lá um tempinho, aí depois ele seguiu viagem, ele estava indo para Chapada Diamantina e eu já estava indo em direção a Cotegipe, já no meu último dia de viagem já. Então assim, de gente famosa mesmo que eu conheci, basicamente foi o Matias, né, que é o argentino, e o Jefferson. Pô, muito bom. Cara, foi legal conversar com você. Não, foi... Com certeza a galera que vai assistir vai adorar a conversa, muito. Espero que goste. Eu espero que gostem, mas vão gostar sim, porque, cara, foi um assunto muito, muito bom, muito maravilhoso, cheio de conteúdo, foi muito bom. Experiência, na verdade, uma lição até de vida, viu, cara? Sério mesmo. Eu acredito que é inspiração para muita gente, viu? Tomara, a minha intenção é essa. Inclusive, nesse projeto que eu fiz agora, o Rotas do Velho Chico, eu fiz o projeto tudo escrito, e entre eles eu criei um projeto que eu direcionei para a administração pública, né, de Cotegipe, onde eu encaminhei para eles terem conhecimento do projeto, porque quando eu finalizar ele, eu estou me disponibilizando para rodas de conversa com jovens, tanto das escolas municipais quanto de serviço de convivência, né, de assistência social, essas coisas, para roda de conversa, para conversar sobre, né, para de alguma forma poder contribuir também, assim, não só com os vídeos, né, que eu vou estar postando, mas também, quem sabe lá, de repente, uma das pessoas se sinta inspirada, vá para praticar o esporte também, né? Porque, assim, o ciclismo, que é o nosso assunto principal, eu falo assim, nosso assunto principal porque eu acho que, assim, a gente já entrou com a bicicleta tudo, então estou chegando aqui como ciclista, né? Só que são tantos projetos que se misturam. E o meu projeto principal não é só pedalar, é pedalar e poder representar algo para outras pessoas também. Eu quero que alguém um dia chegue assim, poxa, eu vi você pedalando, isso me inspirou, então comprei uma bicicleta, eu comecei a pedalar, minha vida melhorou. Quando eu faço minha vida melhorou, por exemplo, eu tenho ansiedade. Poxa, a bicicleta ela é um instrumento tão bom para quem tem assim, a ansiedade, porque alivia a pessoa, assim, então é bom. Eu comecei a pedalar porque eu vi seus vídeos, eu perdi peso, tá? Eu tô me sentindo mais confiante. Então, tipo assim, eu acho que tudo que a gente faz, independente do que a gente faz, a gente consegue dar um retorno positivo. Então, a gente tem também não pensar somente no que a gente quer pra gente, mas na contribuição que a gente pode dar através de um dom que a gente tem, ou então de uma iniciativa que a gente tenha, e a partir dessa iniciativa, o que a gente pode gerar de positivo para a sociedade, né? Cara, com certeza você é um cara que realmente representa positividade, sim. Isso aí é fato. E essa ideia do esporte, como você falou aí, com certeza que inspira, sim. E eu agradeço a sua presença, nosso bate-papo aqui foi muito legal. Eu também agradeço bastante o convite, assim, com certeza. Desde a primeira vez que
O primeiro vídeo, quando teve a notificação lá, Oficina Cash, eu não conhecia. Falei, não, vou ver aqui, oxe, meu amigo Cleitão tem que assistir. Pois Tanto é, que eu assisti todos, né? Começou como, né, um admirador do nosso trabalho, eu agradeço isso, Com por você se certeza. interessou pelo nosso trabalho. E aí, ó, hoje tá fazendo parte, Estamos aqui juntos. tá né? conversando, mostrando seu projeto, Com certeza. ensinando, né, que Isso não aí. deixa de ser. E aí, galera, é sério, cara, acompanho ali o trabalho de Cristiano, porque é muito bom mesmo. É inspirador sim, Cristiano. Eu, cara, além de agradecer a sua presença e agradecer também por você ter aceitado o meu convite. Acontece. Meu irmão, parabéns pelo seu trabalho, Não, pela sua vida, seu pedal, tudo. Todos os seus projetos aí pra mim foi maravilhoso, velho. Pois é, Cleitão, eu agradecer também você, agradecer a Alex também, toda a recepção que vocês estão nos dando aqui, né? Não só vocês dois, mas todo o aporte que a gente está tendo, né? Desde antes, quando a gente começou a conversar, que surgiu a oportunidade, então a gente sempre vem conversando, então agradecer também essa atenção também, né? Que está tendo com a gente. E a gente lá de Cotegipe é uma cidade pequena, né? Muitas pessoas talvez nem conheçam Cotegipe direito. E Sabe que existe, mas não e sabe que conhece, existe, né? mas não conhece. Mas assim, não é porque Cotegipe é uma cidade pequena que não tenha o que mostrar, né? Então, quando a gente vê alguém que tem interesse em algo que sai da nossa cidade, mesmo que não for comigo, que for com outras pessoas, eu estou muito feliz porque quando a gente pode representar a nossa cidade, independente do que for, é sensacional. É uma coisa assim muito positiva mesmo. Isso é muito bom, cara, representar a cidade da gente. O Oficina Cash manda de coração um abraço para a população de Cotegipe, abração mesmo. E para finalizar mesmo, você gostaria de deixar um recado assim para todos em geral? Não vou dizer para jovem, não, quero dizer para todos. Pra assim, todos. você tem ou uma mensagem ou uma frase, o que você A mensagem assim, que é uma mensagem assim que a gente pode falar sempre, sabe? Nunca é tarde, sabe? O que você quiser fazer, você tem tempo de fazer. Você só não vai poder fazer mais depois quando você estiver dentro do paletó de madeira. A partir desse momento, acabou. Mas antes disso, não importa a idade que você tiver, não importa a vida que você estiver vivendo, você pode. É só você acreditar em você mesmo, você ter fé, ter perseverança e correr atrás. Porque sentado no sofá de perna para o alto, esperando que as coisas caiam do céu, você não vai conseguir. Mas a partir do momento que você falar, eu vou fazer isso, independente do que for, tenho certeza que você vai conseguir. Então nunca é tarde. Se você quer, você consegue. Cristiano, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Galera, espero que vocês gostem, curtam aí bastante e até a próxima.